Olá, todos e todas, amigos e amigas. Meu nome é Rodrigo Pérez, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia e estudo o pensamento político brasileiro. E com esse vídeo eu inauguro o meu canal no YouTube, canal do Rodrigo Pérez, Pérez com Z, que é um espaço dedicado exclusivamente ao debate político, ao debate sobre política brasileira e, no caso específico do atual momento, uma discussão sobre a crise democrática em curso no nosso país, que vem afetando a vida de todos nós. Essa demanda por um canal do YouTube já existe há algum tempo, alguns alunos, amigos, seguidores pediam esse espaço, onde vídeos e outro material que não apenas a escrita, o texto, pudesse ficar armazenado e para fácil consulta, e é isso que eu estou fazendo hoje, criando esse canal. Bom, pessoal, a princípio, pelo menos no primeiro momento, esse canal será composto por 2 colunas semanais. Ao longo da semana, eu publicarei sempre 2 textos. 2 textos com 2 colunas. A coluna Livros que Merecem uma Sentada, que é a que eu estou fazendo agora, onde eu vou indicar livros, textos, artigos, quer dizer, todo tipo de material capaz de nos ajudar a compreender a história política brasileira e a crise democrática em curso. A outra coluna será os comentários da semana. O próprio título é autoexplicativo, onde eu virei aqui discutir um pouco os eventos mais importantes da semana, que marcam aí a evolução de um cenário de crise que sabe Deus onde ele irá parar. Ok? O que eu prometo nesse material, nesses vídeos, é uma análise política sóbria. Percebam, sobriedade não quer dizer imparcialidade. Se eu viesse aqui prometer um conhecimento imparcial, eu estaria sendo pouco honesto, eu estaria agindo com desonestidade intelectual. Não é possível ser imparcial. Não existe imparcialidade. Como dizia o sociólogo francês Pierre Bourdieu, todo ponto de vista é também a vista de um ponto. Então, sempre que eu olho o mundo, que eu olho qualquer fenômeno humano, nesse nosso caso aqui, os fenômenos políticos, eu faço a partir de uma determinada perspectiva. Eu faço a partir de uma parte. Então, todo discurso, toda narrativa, todo conhecimento, ele é parcial. Mais honesto, portanto, então, é declarar essa parcialidade. Até para dar ao leitor, ao espectador, ao interlocutor, a possibilidade da crítica. Então, eu não tenho a menor pretensão a uma verdade absoluta aqui, mas sim uma análise política a partir de uma perspectiva ideológica de esquerda. O que significa uma perspectiva ideológica de esquerda? Ser de esquerda é, antes de tudo, antes de ser filiado a um partido político, integrante de um movimento social, ser de esquerda é uma relação com o mundo. É uma relação com o mundo que parte de uma premissa inegociável, a partir da qual todos os direitos devem ser universalizados, sejam eles direitos sociais, civis ou políticos. Então essa é a perspectiva a partir da qual eu analiso e discuto política. A utopia da universalização de direitos, independente de classe social, de gênero, de condição religiosa ou condição social. Certo, meu povo? Então essa é a nossa proposta. Uma análise sóbria, com base bibliográfica, com moderação, com estudo e leitura. Na nossa coluna de hoje, na coluna inicial, livros que merecem uma sentada. Eu trago para vocês um livro que merece uma sentada, que merece várias sentadas, que é o livro Do Fake ao Fato, Desatualizando Bolsonaro. Deixa eu mostrar aqui bem para vocês. Do Fake ao Fato, Desatualizando Bolsonaro, que é um livro editado pela Mil Fontes, editora Mil Fontes, e organizado pelos meus queridos colegas, todos vinculados à Universidade Federal de Ouro Preto, Valdeir Araújo, Matheus Pereira e Bruna Schutz. Como o próprio título diz,
Esse livro é uma colaboração fundamental para a compreensão do bolsonarismo. Então é um livro coletivo. O Matheus, o Valdeir e a Bruna organizam esse trabalho, que é formado por textos de diversos historiadores profissionais, entre os quais eu me incluo com muita honra, com muita felicidade. E esses historiadores tentam compreender o fenômeno político do bolsonarismo. Se eu pudesse resumir a pergunta que orienta esse livro de forma rápida e simples, eu diria que os autores reunidos nesse livro estão fazendo a seguinte pergunta: como foi possível que um deputado de baixo clero, inexpressivo, medíocre, que passou quase 30 anos no parlamento brasileiro, apresentando uma atuação parasitária, como foi possível que esse personagem tenha se tornado presidente da 10ª principal economia do mundo? O presidente de uma das nações mais importantes do mundo e o líder de uma cultura política consolidada que nós costumamos chamar de bolsonarismo. Essa é a pergunta que atravessa o livro e é explorada de alguma forma por todos os autores aqui reunidos. Deixo claro de antemão que o livro todo é muito bom. Enfim, estou muito bem acompanhado pelos meus estimados colegas nessa publicação. Mas eu vou focar aqui num resumo no meu artigo, no meu capítulo, que é o 5º capítulo desse livro. O título do meu artigo é O Negacionismo Científico Olavista, a Radicalização de um Certo Regime Epistemológico. Bom, nesse texto eu tento dedicar algum cuidado de análise à crítica intelectual desenvolvida pelo autoproclamado filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico do bolsonarismo. Trata-se de um terreno muito perigoso, né? Estudar o pensamento de Olavo de Carvalho é uma tarefa inglória, perigosa, que nós temos que tomar muito cuidado com isso. É o que eu tento fazer aqui. O primeiro cuidado, não tomar o caminho fácil da rejeição a priori, que de forma muito rápida cola em Olavo de Carvalho a pecha do insano, do louco, daquilo que não tem sentido. O que eu tento mostrar nesse texto é que há uma crítica intelectual elaborada no pensamento de Olavo de Carvalho, alguém que escreveu muito, vários livros, A Nova Era da Guerra Cultural, O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições. Olavo de Carvalho produziu bastante ao longo dos anos 90, tanto livros como artigos na imprensa. Ele foi colunista, por exemplo, do jornal Globo durante muito tempo. Então há uma produção intelectual aí. Há uma elaboração marcada por uma crítica da modernidade, por uma crítica à modernidade. O que eu proponho, então, é estudar Olavo na lupa. É tratar Olavo de Carvalho com cuidado analítico que esse personagem merece. Merece não por suas virtudes, de forma alguma. Merece pelo fato de ser o guru daqueles que governam a 10ª maior economia do mundo. Esse fato por si só transforma o Olavo de Carvalho em um autor, em um personagem analisável, digno de avaliação, digno de ser estudado. Esse esforço de estudar Olavo de Carvalho com algum cuidado de análise, com algum cuidado de método, de forma alguma pode ser identificado com uma adesão ética ao projeto político que Olavo de Carvalho representa. Um projeto político perverso e eticamente repulsivo. Estudar, sofisticar uma análise com esse tipo de tema, com esse tipo de objeto, não significa legitimá-lo do ponto de vista ético. Dizer isso
seria de uma imaturidade intelectual imperdoável. Seria, por exemplo, interditar o fascismo como objeto de estudos. E tudo que nós não podemos fazer é isso. Né? É necessário estudar o fascismo. É necessário estudar o grotesco, o eticamente repulsivo, até para ser melhor combatê-lo. Então é isso que eu tento fazer no meu capítulo, no livro do Fake ao Fato, no capítulo O Negacionismo Científico Olavista, a radicalização de um certo regime epistemológico. Então, pessoal, nesse texto, eu trago como fonte manifestações de alguns integrantes do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. Começo pelo próprio Jair Bolsonaro, quando ele ainda não era presidente, quando ele ainda era deputado de baixo clero e candidato à presidência da República. Bolsonaro, em agosto de 2018, compareceu ao Jornal Nacional, que realizava, na época, uma série de entrevistas com os presidenciáveis, com os candidatos. Na entrevista de Bolsonaro, a dada altura, ele foi perguntado sobre o golpe militar de 1964 e a ditadura então instituída. Bolsonaro negou que o evento tenha sido um golpe e que o regime implantado tenha sido uma ditadura. Foi questionado pela bancada de jornalistas, que disse, na voz de William Bonner, que os historiadores afirmam que tratou-se de um golpe e que tratou-se de uma ditadura. Bolsonaro foi peremptório, incisivo, dizendo que esqueçam os historiadores e convidou os jovens a se relacionarem com a ditadura e com o golpe, que para ele não foi nem golpe e nem ditadura, não a partir do conhecimento científico, regrado metodologicamente, produzido pelos historiadores, mas sim a partir da memória dos pais e avós, a partir da memória dos mais velhos. Enquanto os historiadores, na lógica de Bolsonaro, ecoando a crítica intelectual formulada por Olavo de Carvalho, enquanto os historiadores seriam esquerdistas, manipuladores da realidade com finalidades ideológicas, a testemunha ocular, aquele que experimentou os eventos em questão com o próprio corpo, teria então uma memória mais pura, mais verdadeira, e não afetada ideologicamente pelo método científico. A mesma lógica pode ser encontrada em diversos momentos ao longo do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, que foi o ano de 2019. Por exemplo, Osmar Terra. Osmar Terra. Velho Osmar Terra de guerra, meu povo. Velho Osmar Terra de guerra. Osmar Terra, vocês devem lembrar, foi ministro da Cidadania. E, em algum momento de 2019, Osmar Terra engavetou uma pesquisa feita pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, sediada na minha cidade natal, no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, uma das instituições científicas mais prestigiadas do Brasil e do mundo. A Fiocruz desenvolveu uma pesquisa afirmando que não existe no Brasil uma epidemia de droga, uma epidemia do uso de drogas. Uma pesquisa regrada por método, feita por especialista. Osmar Terra não confiou no resultado dessa pesquisa, porque ele, Osmar Terra, diz que isso não é verdade. É óbvio que não é verdade, porque ele, Osmar Terra, andando pelas ruas de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, vê com seus próprios olhos uma epidemia de drogas. Ou seja, a experiência pessoal, a experimentação pessoal de Osmar Terra
com a realidade desmente o conhecimento científico produzido pelos especialistas da Fundação Oswaldo Cruz. Na dúvida, Osmar Terra não tem dúvida, né? Nessa discordância, Osmar Terra não tem dúvida de quem está correto. Está correta a sua percepção pessoal. Ele diz, né, que eu estou usando palavras dele, que a Fiocruz não é legítima para tratar desse assunto porque ela tem viés ideológico de liberação das drogas. Logo, os pesquisadores da Fiocruz estariam consciente e inconscientemente manipulando os dados ao afirmar que não há uma epidemia de drogas no Brasil porque eles têm viés ideológico de liberação das drogas. Uma lógica muito semelhante à do Bolsonaro. O conhecimento experimentado com o corpo vivenciado, ele seria mais crível, ele seria mais verdadeiro do que aquele conhecimento produzido por mediação metodológica, a partir de protocolos científicos. Isso tudo, meu povo, ecoa a crítica intelectual formulada por Olavo de Carvalho nos anos 90. Olavo de Carvalho afirma, e esse argumento fica muito claro em um livro chamado A Nova Era da Guerra Cultural, que foi um livro publicado em 1993, né? Que é um livro que sistematiza o pensamento olavista, a crítica intelectual formulada por Olavo de Carvalho. Nesse livro, o Olavo diz que há no mundo, desde a década de 1920, 30, uma manipulação do pensamento que começou a ser feita sob a liderança do marxista italiano Antonio Gramsci e depois foi sofisticada pelos marxistas reunidos na Escola de Frankfurt. Essa manipulação global, internacional, Olavo de Carvalho chama de marxismo cultural. O marxismo cultural, então, seria um grande projeto manipulador. Um grande projeto que prefigura toda a atividade científica. Então, toda a atividade científica já estaria prefigurada por esse projeto manipulatório, ainda que o próprio cientista não tenha consciência disso. Percebem? O que então o Olavo de Carvalho propõe? Um conhecimento de libertação. Um conhecimento de libertação que somente seria verdadeiramente libertador se for produzido de forma não mediada pela experimentação própria e feito pelo pensador livre. Então, quem seria o pensador livre? Seria o pensador que, tomando consciência do projeto manipulatório do marxismo cultural, se relaciona com o mundo de forma direta e sem mediação, experimentando a realidade com o próprio corpo. Aí sim, esse conhecimento corporificado, experimentado, seria o conhecimento verdadeiro. Em síntese, essa é a agenda epistemológica e crítica do Olavo de Carvalho. Tem um tweet dele, do Olavo de Carvalho, do dia 31 de maio de 2019, onde o Olavo de Carvalho diz o seguinte, abro aspas para citá-lo: nossas impressões sensíveis são testemunhas fidedignas ou só devemos acreditar em cálculos e equações? O projeto está aqui, que o Olavo vem desenvolvendo desde a década de 90, com algum método. Por isso que nós precisamos evitar a tentação de simplesmente taxá-lo como idiota ou como louco. Tem método aqui. Tem seguidores disso. Há coerência interna nesse projeto. E aqui com muito cuidado. Com muito cuidado. Quando eu digo que há coerência interna,
eu não quero dizer que seja legítimo do ponto de vista ético e político, porque não é. É eticamente perverso e politicamente repulsivo. Porém, há uma coerência interna nesse pensamento. Porque todo pensamento humano ele é coerente. Entende? É quase uma verdade óbvia falar isso. Há coerência interna em todo pensamento humano. Em todo ato humano. Todo ato humano ele é regido por uma lógica interna. Se eu acho aquilo grotesco, louco, incompreensível, porque eu ainda não fui capaz de entender aquele ato, de entender aquele pensamento por dentro. E é isso que eu tento fazer nesse texto. Entender o conhecimento de Olavo de Carvalho por dentro. E a minha hipótese é que essa crítica intelectual olavista, ela se insere numa longa história, numa longa tradição ocidental, que privilegia o corpo e a experimentação direta da realidade como formas superiores de produção de verdade. E essa tradição é muito antiga. Ela deita suas raízes, em última instância, nos gregos, Heródoto, especialmente Tucídides, e chega até os tempos modernos. Sempre trazendo o corpo ao primeiro plano da produção de sentido, ou seja, o conhecimento verdadeiro, qualitativamente superior, seria aquele que é produzido a partir da experimentação. A primeira modernidade, portanto, esvaziou essa tópica, esvaziou esse preceito, naquilo que nós podemos chamar de revolução cartesiana. Ali, final do século XVII, onde fundou-se uma outra premissa epistemológica. A autoridade do conhecimento, então, ela é deslocada do corpo para o método. O grande resultado da revolução cartesiana foi o empoderamento do método como instância de validação do conhecimento. Na lógica cartesiana, pouco importa o corpo do observador, pouco importa o corpo daquele que produz conhecimento, pouco importa o corpo do cientista. Ou, para usar os termos do próprio Descartes, pouco importa o corpo do sujeito cognoscente. Pouco importa se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é europeu ou de uma sociedade colonizada pela Europa. O que importa é o método. Então, qual é a promessa cartesiana? Se o mesmo método for operado, for mobilizado, independente de quem opere esse método, os resultados da operação cognoscente serão os mesmos. A promessa cartesiana é essa. É essa promessa que funda a primeira modernidade, ali na segunda metade do século XVII. Porém, a própria modernidade, a partir do final do século XVIII, critica e nega a revolução cartesiana, convidando a um reempoderamento do corpo. Então, cada vez mais, do século XVIII até os nossos dias, nós temos um progressivo e um constante reempoderamento do corpo, da experimentação, da observação direta, como instância privilegiada para produzir conhecimento. E no artigo eu vou contando essa história, de como que esse reempoderamento se deu, tanto na observação participante da antropologia, passando pela narrativa das vítimas de eventos traumáticos, tanto daqueles que envolvem a Segunda Guerra Mundial, como das vítimas dos regimes de força, das ditaduras latino-americanas dos anos 60, 70 e 80, chegando até a nossa contemporaneidade. Então, qual é o meu esforço? Legitimar Olavo de Carvalho? Não. Óbvio que não. O meu esforço é explicar.
explicar como que esse projeto crítico possui uma ancestralidade. Ele faz parte daquilo que o Ocidente é. Por isso ele é tão forte, né? Nós não podemos ser prepotentes o suficiente para achar que esse tipo de programa intelectual convenceu tanta gente porque essas pessoas são simplesmente loucas, surtadas, ou que padecem de um desvio moral intrínseco. Meus amigos, minhas amigas, é claro que a coisa é mais complexa, né? E é nossa obrigação enfrentar esse debate, né? Enquanto os companheiros e companheiras da saúde e da segurança pública estão nas ruas, né, arriscando suas vidas, enfrentando essa pandemia, a nossa obrigação é enfrentar esse debate. Então é claro que não se trata de uma insanidade coletiva, ou exatamente de uma perversão moral intrínseca. É o resultado possível de uma tradição tão antiga quanto o próprio Ocidente. Uma tradição que nega o universalismo cartesiano, uma tradição moderna que, na sua dimensão moderna, nega o universalismo cartesiano e convida ao reempoderamento do corpo. Então agora faz todo sentido se o conhecimento é produzido por um homem ou por uma mulher. Se é produzido por um preto ou por um branco, por um europeu ou por um indígena, porque o corpo ele é empoderado. A gramática que fundamenta a crítica olavista é essa: a negação do universal cartesiano e o chamado ao corpo, a observação direta como instância produtora de sentido. Bom, dito isso, eu chego no meu artigo a parte mais polêmica, que eu vou tentar explicar aqui com todo o cuidado do mundo. Olavo de Carvalho não está sozinho nessa. Essa desconfiança com o método, essa desconfiança com a universalidade cartesiana, não é uma prerrogativa da extrema-direita. Olavo de Carvalho não está sozinho nessa. Algumas vozes intelectuais do campo progressista compartilham essa gramática, ainda que seus efeitos políticos não sejam os mesmos. Então, no meu texto, eu dedico algum cuidado também à análise dos escritos de alguns autores que representam uma corrente de pensamento que nós hoje, no campo das ciências humanas, costumamos chamar de decolonialidade. Então aqui eu trabalho com Ailton Krenak, importante representante da intelectualidade indígena. Eu trabalho com Glória Anzaldúa, feminista, chicana, norte-americana. E eu trabalho com Djamila Ribeiro, que é muito conhecida por todos nós aí, por todos que são minimamente atentos ao debate público. Veja, com muito cuidado. Isso aqui é um terreno difícil de pisar. Eu não estou sugerindo de forma alguma que há uma equivalência ética e moral entre, de um lado, Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro e Osmar Terra, e do outro lado, Glória Anzaldúa, Ailton Krenak e Djamila Ribeiro. De forma alguma eu estou sugerindo isso. O que eu estou querendo falar é: existe uma gramática epistêmica comum, uma atmosfera comum, característica da nossa modernidade, que coloca o método, a mediação e o distanciamento cartesiano sob suspeitas. Sob suspeita. Essa suspeita, essa desconfiança, essa crítica é compartilhada à direita e à esquerda, com desdobramentos políticos muito diferentes e diametralmente opostos entre si. Mas há o compartilhamento epistêmico disso, né? Então, se Olavo de Carvalho olha para o mundo e vê o marxismo cultural
manipulando os grandes aparelhos de conhecimento, que produzem conhecimento, a universidade, a imprensa, a ciência, os decoloniais olham para o mundo e enxergam também uma estrutura manipulatória, que domina o saber como instrumento de poder, que transforma conhecimento em prática de dominação. Para os decoloniais, essa estrutura de dominação é o próprio poder colonial. Então, na crítica olavista, o poder colonial é o marxismo, o poder manipulatório é o marxismo cultural. Na crítica decolonial, o poder manipulatório é o próprio poder colonial, é a colonização. E aí, no texto, eu tento sustentar essa hipótese. Acho que consigo, né? Acho que consigo. Coloco Olavo de Carvalho e Ayrton Krenar lado a lado. Coloco Olavo de Carvalho e Glória Anzaldúa lado a lado. E vou tentando mostrar uma gramática comum, uma gramática crítica, que desconfia do conhecimento mediado, que critica as instituições que na modernidade se tornaram aparelhos de produção de conhecimento. Tanto para o olavismo como para a decolonialidade, com o seu conceito-chave, que é o conceito de lugar de fala, essa manipulação se dá por projetos de poder. De um lado, o marxismo cultural e do outro lado, o próprio poder colonial. Então, se propõe assim, cada um, a partir de seus projetos políticos, uma postura crítica, uma desconfiança, que é típica da nossa própria modernidade. Então, eu encerro o meu ensaio dizendo, e aqui eu me cito, né? Filhos, portanto, da mesma condição estrutural da modernidade. O lugar de fala progressista e o negacionismo olavista são como Esaú e Jacó, gêmeos, mas diferentes, que desde o útero materno disputam palmo a palmo o terreno da vida. É isso, meu povo. Convido todos à leitura do livro, editora Mil Fontes, organizado por Matheus Pereira, Valder Araújo e Bruna Schutz, do fake ao fato, desatualizando Bolsonaro.